Oi, você está aí sem saber o que fazer, passando na timeline e de repente apareceu aqui nesse canal chamado Tardes de Domingo. E hoje é uma quinta-feira, durante a semana, vamos falar sobre o quê? Então, no meu primeiro vídeo aqui do canal, né, que eu vou deixar aqui ou aqui, eu falei que ia dar 10 consultorias grátis para os inscritos que me mandassem mensagem no WhatsApp 1055 é 11, tá? Que é São Paulo. 1055 4281 e me contasse a história, o que precisa de ajuda e tudo mais. E hoje eu vim aqui nas quintas-feiras compartilhar com vocês essas histórias, essas consultorias que as pessoas entraram em contato comigo e me autorizaram a compartilhar com vocês para que, através desta análise, eu possa e essa pessoa com a sua história possa também ajudar você, porque pode ser que você esteja passando por uma situação parecida de descartes, de abandono, muitas vezes presa a um passado. E nessa história de hoje eu vou contar a história. Ela pediu para não falar o nome dela e usar o pseudônimo, né? Se for usar de Aninha, né? Então a gente vai falar a história da Aninha, que não é a Aninha mesmo, não é a pessoa em si. E os nomes aqui foram trocados para privacidade das pessoas envolvidas, porque existe pessoas casadas aqui e não é bom que essa pessoa saiba que é ela, porque pode dar um reviravolta e muitas vezes algo que está ali precisando de uma análise para que flua e continua sendo um relacionamento satisfatório acaba se deturpando com uma pessoa que não está curada, não está sarada e pior de tudo, não sabe o que quer, tá? Então eu vou estar lendo a história da Aninha para vocês e eu desejo que vocês entrem comigo nessa história, porque é uma história bem longa, né, de vida, uma história longa de vida, mas que a gente deu uma resumida aqui, ela principalmente deu uma resumida para contar somente os fatos mais importantes, que eu vou expandir, né, tentar fazer isso em menos de 20 minutos. Ela começa assim o título: Eu não termino mais. Quando conheci o Alex, estava numa roda de amigos. Ele não era o mais bonito. E o que me chamou a atenção nele foi o modo que ele falava da namorada dele. Eu estava com problemas familiares, saindo de um relacionamento. Eu estava com problemas familiares, né? Então a Aninha estava com problemas familiares, mas ela não esclarece aqui, vai esclarecer mais para frente. E estava saindo de um relacionamento que durava 2 anos, mas ambos não sabiam o que era aquilo, né? Então, quando ela conheceu o Alex, ela estava emocionalmente abalada com a família e saindo, né? Querendo sair deste relacionamento em que durava 2 anos, mas era aquela pegação, aquela saída e tal, mas não fluía um relacionamento, não fluía algo futuro, né? Para o futuro, algo que nós estamos juntos, somos parceiros e vamos lá. Mas ficavam juntos e se davam bem, mas ela não queria mais isso. E, e eu queria namorar de verdade e ver o rapaz interessante falando de sua namorada como parceiro me deu ainda mais vontade de namorar. Esses nossos encontros era comum, era a gente sempre estava nesses network, né? Assim que ela fala. Era, era um network muito comunicativo, muito parceiro, a gente sempre saía juntos, né? Ia para as baladas, sempre estava em reuniões, conversando sobre as coisas, futuro, negócios e outras coisas.
E devido a vários happy hours juntos, eu e o Alex sempre nos víamos. Ele sempre estava com a namorada, ela sempre prestativa, realmente era muito mais do que ele falava. Era muito conectados, né? Mas não parecia muito carinhosos um com o outro. Depois de semanas numa dessas reuniões de lazer, né, numa praça, percebi que ele estava só. Minha amiga namorava um amigo dele e eu sempre estava sobrando e ficando com um ou com outro que aparecia no grupo. Mas nessa sexta-feira estávamos só eu sozinha e ele. E todos estavam em casais. Me senti sobrando, mas eu ia fazer companhia para ele, porque, afinal de contas, eu era amiga do casal. O namorado da minha amiga estava muito apreensivo, né? E achou o clima desagradável e convidou o Alex para ir para casa dele junto com a minha amiga. E eu me senti mais uma vez sobrando. E acabaram me convidando por constrangimento. Então fomos para casa desse meu amigos, né, casal. E quando eu me percebi, eu estava sozinha com o Alex na sala. Conversa vai, conversa vem, começamos a nos beijar, o fogo subiu e quando ele começou a tirar minha calcinha, voltei a mim e sem quebrar o clima, evitei concluir a merda que estávamos fazendo. Ele se demonstrava carinhosos, mas tentou dar uma forçada quando eu quebrei o clima de vez e disse: não me sinto confortável em dar pro namorado da minha amiga. Não sou fura-olho, né? Ela disse que ela não se sentia confortável naquela situação, então ela se levantou e falou: não sou fura-olho. Deu um clique nela do que ela estava fazendo, porque ela era amiga do casal e ela estava ficando com o cara, né? Então, fura-olho mesmo. Mas ela tomou consciência disso e resolveu quebrar o clima e queria ir embora. Mas ele disse que ia terminar, que blá blá blá, que né, um monte de outras coisas para que nós concluíssemos o ato. Porém, eu não queria me sentir usada e acabei indo embora. Como disse no início, eu estava com problemas familiares e o problema era meu pai ter traído minha mãe. Então, perdão. Então aquilo gritava na minha mente e eu me sentia uma vagabunda que destruía o lar, como aquela mulher fez com o lar da minha mãe. Eu estava acompanhando o sofrimento da minha mãe e não queria ser o sofrimento de mais ninguém. Saí, fui embora e me desconectei dos amigos no fim de semana, mas na segunda-feira todos nós iríamos nos encontrar, porque precisávamos trabalhar juntos, né? E tinha horário de almoço e outras ocasiões em que a gente acabava se encontrando. Mas segunda-feira todos nós iríamos. E eu toda cuidadosa, né? Eu, a Aninha, toda cuidadosa. Só um momento. Eu toda cuidadosa com a Regiane, que era a namorada dele. Ela bem de boa se ofereceu para as baladas, para a turma, né? Então ela tava toda de boa e se oferecendo para ir para as baladas, porque estava livre e agora ela ia curtir de tudo. Porém, só vi ele dias depois, quando ele me apareceu no final de expediente, sério e disposto a conversar comigo. Falou que iria ficar comigo para valer, o que
que não conseguia me tirar da cabeça dele. Sem eu, ele já não via mais vida. E que eu era uma menina de caráter e que isso é difícil de achar. E ele não ia perder uma mulher que nem eu. Eu não estava acreditando em tantas coisas que eu estava ouvindo. Tudo era, tudo que eu queria naquele momento era namorar. E ele, estar com ele era muito bom. Ele era muito protetor, carinhoso, né? E eu queria aquilo para mim. E aí começamos a namorar. Os meses foram se passando e ele realmente era tudo aquilo que eu imaginava. Protetor, carinhoso e, melhor de tudo, me dava liberdade para eu trabalhar, estudar, sair com os amigos. Mas com alguns meses comecei a ter um medo dessa liberdade que ele me dava, pois sempre vinha um e me cantava, mostrando os erros dele e falando as baboseiras para acabar fazendo eu terminar esse namoro. Eu balançava, porém continuei namorando. Depois de 6 meses, descobri que o Alex era usuário de maconha e cheirava de vez em quando. E isso para mim foi o fim. Mas ele não aceitou e pediu minha ajuda. Falou que não era viciado e eu continuei com ele. Depois disso, passei a ser a droga dele. A liberdade que me dava e eu achava estranho acabou e tudo que eu ia fazer, ele estava junto. Era bom, mas sufocante. Ele estava programando o nosso casamento, começou a construir no terreno que a família dele herdou e não opinava, e não eu não opinava, somente apoiava. Ficamos juntos o tempo todo, com exceção no horário de trabalho, onde eu conseguia respirar. Aí ele teve que viajar a trabalho e, graças a Deus, não pôde me levar. Nos dias que estava viajando, eu mudei de emprego e resolvi terminar com ele. Dei um tempo de 5 dias antes de informá-lo, mas não foi fácil. Quando nos encontramos, ele tinha comprado as alianças, decorou nosso quarto e disse que eu era a mulher da vida dele, que ele queria ter filhos comigo, viajar comigo, dormir comigo, acordar comigo, ir comigo, com tudo comigo, comigo, e eu sufoquei. Mas para tranquilizá-lo, acabamos dormindo juntos. E eu queria fugir daquilo. Eu queria sair daquilo. Enquanto ele dormia, escrevi um bilhete comigo. Mas ele se aproximava cada vez mais. Eu queria escrever este bilhete e ele, mesmo dormindo, me abraçava, me apertava. E parecia que ia me perder mesmo. Eu não sei o que senti, porém, eu só sabia que não queria aquela vida para mim. Eu estava sufocada, eu precisava respirar. E ser a droga do Alex para mim era muito pesado. Era muito pesado estar com uma pessoa que me tinha como centro das atenções em tudo. Sem saber como terminar, eu terminei e escrevi tudo o que eu estava sentindo e fui embora. Quando saí do trabalho, ele chegou com um bilhete e dizendo, me implorando, se ajoelhou e falou: não posso ficar sem você, Aninha. Você é a razão da minha vida. Mais uma vez, dormimos juntos e ele me abraçava como se fosse me perder. Aquilo estava me deixando fora de mim. Eu não sabia o que estava sentindo,
mas eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria. O tempo passou e nos distanciamos. Fui embora, terminei, mudei de lugar. E aí, o que aconteceu? Virava e mexia, nossos amigos em comum ocasionava situações em que nos encontrávamos. Isso durou uns 3 anos, mas eu fui me distanciando e ele, eu acho que acabou se conformando. Mas alguns meses sem nenhuma notícia, sem saber de nada, eu resolvi procurá-lo. Só que quando eu resolvi procurá-lo, estava namorando um rapaz, não era um namoro sério, era ficar. E acabou não coincidindo de eu encontrar por acaso o Alex. E o que aconteceu? Me afastei mais ainda, sem informações. E depois deste relacionamento fracassado, mais uns 3, eu resolvi ficar sozinha por um tempo, quando me veio a vontade imensa de ter o que tínhamos. Eu queria viver aquilo, eu queria ser exclusiva novamente para alguém. E a única pessoa que poderia me oferecer isso era o Alex. E aí eu fui stalkeá-lo, fui procurar informações sobre ele, para que não transparecesse que eu estava indo atrás dele, mas que fosse coincidência e a gente pudesse reatar. E aí foi quando eu acabei me decepcionando. O Alex estava indo para a igreja e eu fiquei muito feliz com isso. Porém, no dia que eu fui para a igreja para conversar com ele, ter esse encontro casual, ele estava consagrando as alianças de noivado. Num culto, depois acompanhei as informações do seu casamento, onde eles foram morar na casa que ele começou a construir para mim. Depois ele teve um filho e depois outro filho, que o Alex virou pastor, que ele estava muito bem. E eu, 20 anos depois, com vários relacionamentos fracassados, cheios de usos e abusos, quero me livrar deste sentimento de culpa por ter deixado de viver este amor. Sinto que amo ele, nunca ninguém quis casar comigo como ele, já que eu devia falar tudo isso para ele. Qual é a sua análise para isso? Então, gente, eu queria ter explicado tudo isso em menos de 20 minutos. Essa história que é comum, né, muito comum da gente estar vivenciando uma paixão, talvez de adolescente, pós-adolescência, e querer construir algo com alguém, e só que devido aos nossos traumas, juntando com os traumas de uma outra pessoa, o que acontece? A gente acaba espanando, a gente acaba não dando conta de tanto peso, né? O peso dos nossos pais, o peso de tantas dores não resolvidas da nossa infância. Que nem no seu caso, Aninha, você estava passando por problemas familiares que não eram seus, você era filha, né? Mas estava tomando as dores da sua mãe, talvez com raiva do seu pai. E isso inconscientemente te fez agredir o Alex, né? Agredir a pessoa, o homem, né? Que é homem como seu pai, você agredir ele para que ele saísse da sua vida e você ficasse na mesma dor que seu pai te deixou, você e a sua mãe. Só que você no papel de trair. Então, no caso, você
talvez não tenha traído, mas você abandonou, deixou de lado. Então você deu o troco inconsciente no Alex, que você queria ter dado no seu pai. Então, como você não conseguiria inconscientemente fazer isso com seu pai, você vai repetindo esses processos com as pessoas que vêm. E, infelizmente, o Alex também machucado com algumas dores, porque uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que acaba caindo nos vícios, não está saudável mentalmente, porque se estivesse saudável mentalmente não estaria se drogando, estaria cuidando da sua vida, não estaria perdendo tempo, né, em agredir a si próprio com essas coisas, né, com tóxicos. E aí o que acontece? Quando ele se livrou das drogas, ele não se livrou, ele substituiu as drogas por você naquele momento. E aí aqui foi falar, eu cortei, né? Mas ela diz que ela ficou sabendo de informações que ele passou por tratamentos, né, de desintoxicação e se converteu, começou a ir para a igreja, na igreja começou a se relacionar com outras pessoas, então ele foi se livrando das drogas e começando a ver de uma outra forma a vida, curando suas feridas e se alinhando, tanto é que depois de 20 anos ele continua casado, né? Ele está casado com 2 filhos, é pastor, é uma pessoa que está vivendo bem com a família, não caiu mais nessa. E em compensação, você, Aninha, que não analisou tudo isso, você não fez terapias, né, para cuidar dessas doenças que não tem a ver com o Alex, mas tem a ver com o seu pai. Como a gente fez a análise, né, você entendeu muito bem qual era o papel do seu pai. E aí, você contar tudo isso pro Alex, o que vai mudar na sua vida? O que vai mudar na vida dele? Imagina só se de repente, com estas informações, a ferida dele resolve abandonar a família dele e ficar com você. O que você tem para oferecer para ele? Se ele largar toda a família dele para ficar com você. Você não tem estrutura para isso, como não teve a estrutura para construir uma família com ele. Então, depois de 20 anos, você pode ter sim amadurecido na face, no corpo, amadurecido em algumas experiências, mas aquela criança ferida que não deu conta de construir um lar, um casamento, uma família com este homem naquele momento, continua ferida e não vai ter estrutura para dar continuidade a uma família, porque se ele largar aquela família, você vai receber de presente uma ex-mulher, você vai receber 2 filhos e provavelmente agora vindo netos, porque depois de 20 anos, né? Então, primeiro tem que curar essa criança ferida dentro de você e entender que ele foi só uma pessoa. Porque em nenhum momento aqui, em nenhum momento na nossa análise, você me demonstrou que ele era o amor da sua vida, que ele é essencial para a sua vida, foi essencial. Não, ele foi um escape naquele momento em que você queria muito um relacionamento, você queria muito um namorado e ele estava disponível para isso. Ele estava disposto a namorar, a casar, a constituir uma família. Mas você só queria uma coisa de criança, você só queria algo, uma experiência, e para você foi sufocante. Você não deu conta de resolver problemas que ele te pediu ajuda. Tanto é que ele não queria estar naquela vida, pois se ele quisesse estar naquela vida, hoje ele estaria se drogando, mas não, hoje ele tem uma família, ele tem uma igreja, ele tem a construção de um trabalho, de uma vida. São 20 anos passados aí em que
tudo mudou. Ele não é mais a mesma pessoa. Como você, mesmo com as feridas infantis, você não é a mesma pessoa. Você vem com uma bagagem de vários relacionamentos fracassados e ele, a bagagem que ele tem é de uma continuidade familiar. Então, imagina o choque que vai ser. Você que precisa arrumar toda essa bagagem de relacionamentos fracassados, como você mesma disse, relacionamentos de usos e abusos, que você muitas vezes pode descarregar, não somente nesse homem que talvez você queira para você, mas em qualquer homem que venha se aproximar de você. Então, inconscientemente, você vem ferindo os homens, né? Tentando ferir seu pai, inconscientemente. Ela não fala mais, não dá mais detalhes do pai aqui, no que ela escreveu, mas com certeza este problema sendo resolvido emocionalmente com o pai dela, vai fluir novos relacionamentos, vai fluir um novo relacionamento em que tudo vai se encaixar e que tudo vai dar certo. Eu desejo que esta história tenha feito você pensar na sua vida de relacionamentos, e se você quer que eu compartilhe sua história, me manda pelo WhatsApp, tá? Não me manda por e-mail, porque o meu e-mail é uma bagunça, eu recebo tanta coisa no e-mail que pode ser que eu não veja a sua história. Então mande escrito no WhatsApp, não mande áudio, porque é ruim de compartilhar. Meu nome é Jaqueline Tavares, mas pode me chamar de Jaque. Um beijo e até o próximo vídeo.